Qual o lugar mais assustador do mundo pra você? Talvez somente tenha ido direto numa casa mal assombrada, num hospital abandonado, ou talvez uma floresta. Mas sendo bem sincero, eu tenho certeza que existe um lugar mais assustador, mais aterrorizante e que está debaixo dos nossos narizes. E esse lugar é um deserto. Antártida, o continente mais frio, mais isolado e menos explorado de todo o planeta. É uma imensidão sufocante, onde o que impera é o silêncio absoluto e uma escuridão que pode durar meses. E a gente tem essa mania de olhar para o espaço, de olhar para as estrelas e pensar: nós dominamos tudo. Mas o bizarro é que a gente conhece muito melhor a superfície de Marte do que nosso próprio oceano. O mar é literalmente um universo alienígena que a gente mal arranhou a superfície. Bom, você já deve ter ouvido falar do Vale da Estranheza, né? Aquele fenômeno de quando você olha pra uma coisa, ela é quase humana, mas tem algo faltando e você sente um desconforto estranho. Tipo quando você olha pra um robô humanoide ou um zumbi, sei lá. Normalmente a gente pensa isso com robôs ou animações 3D, mas e se a gente aplicasse isso na biologia marinha? O que acontece quando o fundo do oceano decide esconder algo que parece com a gente, mas numa escala aterradora e completamente errada? Capítulo 1. O incidente. Antes de mergulharmos de cabeça nessa história, é melhor a gente colocar esses pés no chão. Eu não vou tentar te vender isso daqui de formas absurdamente sensacionalistas. A gente não tem fotos de alta resolução, relatórios carimbados pelo governo. Pra ciência oficial isso aqui é mentira, balela. Mas o que torna essa história tão perturbadora e tão difícil de ignorar não é prova concreta, mas sim o cenário. A história nos leva de volta para meados dos anos 2000. A cena é o seguinte: um navio de pesquisa baleeiro japonês está navegando pelas águas escuras e congelantes da Antártida. Bem no meio da noite, tudo ao redor é neblina. De repente, o vigia da embarcação avista uma anomalia na água. De longe, a tripulação não dá muita importância. A primeira suposição lógica é que seria só um submarino militar, ou apenas um iceberg com formato bizarro. Mas conforme o navio vai aproximando, aquele clima casual virou tensão sufocante. Os marinheiros pegam os binóculos para tentar entender o que estava no caminho deles. E aí que as coisas saem dos trilhos. Aquilo não refletia luz como metal. Não era rígido como gelo. Aquela massa imensa flutuando no ar contra a correnteza estava respirando. O verdadeiro choque acontece quando a figura emerge um pouco mais das águas cinzentas. Através das lentes dos binóculos, os marinheiros conseguem ver o impossível. Braços longos. E nas pontas, dedos. A coisa parece perceber a presença e se vira da direção do navio. Um silêncio mortal toma conta do convés, até que a criatura desliza de volta para o breu absoluto do oceano, afundando sem deixar um único rastro. Capítulo 2. A anatomia do pesadelo. Cara, como a gente consegue começar a descrever um pesadelo desses? O nome que deram a essa anomalia da internet é Nigen, que em japonês significa literalmente humano, mas as semelhanças não param por aí. Os relatos descrevem uma criatura colossal, beirando facilmente 30 metros de comprimento. É basicamente uma massa gigantesca completamente branca, como se fosse um animal albino de textura lisa e totalmente sem escamas. O que faz o estômago revirar não é esse tamanho bizarro, mas a total ausência de traços que a gente espera encontrar num ser vivo. O Nigen não tem orelhas, ele não tem um focinho, muito menos guerras. No lugar do que seria uma boca, existe uma fenda sutil na pele. E acima dela, 2 buracos negros. Um olhar sem vida, cravado no meio daquela imensidão pálida. E lembra que a gente falou sobre o Vale da Estranheza lá no começo? É aqui que ele bate com força total na nossa cabeça. Tenta visualizar isso. 30 metros é basicamente o tamanho de uma baleia azul adulta. Simplesmente o maior animal que já cruzou no nosso planeta. Agora tira a silhueta natural da baleia e coloca no lugar algo que lembra vagamente o ser humano. Ver braços absurdamente alongados, terminando no que parecem ser mãos com os dedos, pendurados num corpo de um tamanho de um prédio de 10 andares, é genuinamente bizarro. Capítulo 3. Conspirações? Mas de onde saiu essa história toda? Da onde veio essa lorota toda?
Como quase todo bom mistério, o Nigen não nasceu num livro empoeirado de biologia, mas sim nos recantos mais obscuros da internet. A lenda ganhou tração de verdade lá por meados de 2007, nos fóruns do 2channel, que era basicamente o 4chan japonês. Foram lá que os relatos anônimos começaram a pipocar, construindo essa narrativa de marinheiros e encontros bizarros no meio da madrugada. E como a gente vive nessa era onde todo mundo quer ser um detetive virtual, não demorou para as pessoas começarem a caçar evidências por conta própria. Começaram a surgir aquelas imagens clássicas, super granuladas de satélite do Google Earth. Sabe aquelas fotos de baixíssima resolução, onde você precisa apertar os olhos para entender o que tá vendo? Tipo... as fotos do UFO do Trump, né, Trumpzinho? Nelas, supostas formas humanoides gigantescas aparecem nadando perto das costas congeladas da Namíbia ou da própria Antártida. A qualidade é tão precária, com tantos artefatos de compressão, que seu cérebro, na tentativa de achar um padrão, preenche as lacunas com justamente a figura do monstro que você mais teme. Ainda assim, a internet vai amar uma conspiração. Se o Nigen fosse real, por que os governos fariam tanta questão de esconder? A teoria que rola nesses fóruns é de que admitir a existência de um predador colossal em formato humanoide causaria um pânico absoluto. O verdadeiro medo não seria apenas o Nigen em si, mas admitir que nós não temos controle nenhum sobre o que habita os espaços mais liminares, inóspitos e inexplorados de nosso planeta. E com as calotas polares derretendo um pouco mais a cada ano, a pergunta que fica martelando no fundo da mente é: o que pode estar acontecendo lá embaixo?